Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Futebolizando. Seleção brasileira estreou na Copa do Mundo. Vamos bater um papo sobre essa estreia. Sábado, às 7 da noite, Brasil e Marrocos se enfrentaram pela Copa do Mundo, A estreia do Brasil na competição. Passados-se alguns dias, com a cabeça mais fria, vamos fazer uma análise desse jogo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, siga o Futebolizando nas redes sociais, ajude o Futebolizando a crescer. Bom, quem acompanhou o meu vídeo sobre respondendo a pergunta se a seleção brasileira era favorita ou não a vencer a Copa do Mundo, conseguiu enxergar no jogo contra o Marrocos muitas das coisas que eu falei naquele vídeo. Falta de esquema tático, uma equipe que não consegue jogar bem, jogadores muito abaixo do esperado e somado a isso é um adversário muito bem treinado e muito bem preparado como o Marrocos se mostrou ser. O jogo num todo ele foi muito favorável à equipe do Marrocos, que fez uma grande partida. Os primeiros 30 minutos ali era para ter sido de um jogo assim, de uma goleada bem expressiva, ao meu ver. O Marrocos perdeu algumas oportunidades, não foi uma equipe que finalizou tanto, mas eu falo de volume de jogo. Foi uma equipe que trabalhou muito bem a bola, uma saída de bola muito interessante da equipe do Marrocos. Em alguns momentos eu cheguei até a brincar, dizendo que parecia que o Fernando Diniz estava treinando a equipe do Marrocos, uma saída de jogo muito bem construída lá de trás. Tanto é que um dos volantes do Marrocos, conseguiu, foi um dos grandes destaques da partida, Muita gente elogiou a performance dele e foi uma equipe que conseguiu construir muito bem seu jogo. Dado isso, se deu muito por conta da má formação da equipe brasileira. A seleção brasileira foi uma equipe muito espaçada dentro de campo. O 4-2-4 do Carlo Ancelotti não funcionou em nenhum momento. Muito porque o esquema deixou várias lacunas no campo. A gente viu um Brasil muito espaçado, um Brasil que não era compacto, um Brasil que tinha um espaçamento entre as linhas muito grande. Também muito por conta da má atuação de alguns atletas. Casemiro foi um dos piores em campo, Bruno Guimarães não funcionou, Lucas Paquetá muito perdido dentro de campo. Tudo isso dificultou o andamento do Brasil. A prova disso, como os jogadores estavam tão abaixo, que o melhor jogador em campo considerado foi o Vinícius Júnior, ele fez uma péssima partida. Não vou dizer péssima, talvez péssima seja um exagero, mas ele fez uma partida ruim. Teve um lampejo ali que conseguiu ocasionar em gol para o Brasil, mas no conjunto todo o Vinícius foi também muito abaixo. A equipe marroquina ela teve muita liberdade para jogar. Ela repetiu uma jogada que por muito tempo, ou melhor, no jogo todo, o Brasil não conseguiu evitar. Ela conseguia construir jogando de trás, muito por conta do Brasil não conseguir conter, não conseguir parar essa jogada ali, muito por conta desse espaçamento dentro de campo. Ao chegar num dos armadores, principalmente o Brahim Dias, ele pegava essa bola muito livre naquela região do meio campo e sempre procurava o Hakimi na lateral. E essa jogada funcionou várias e várias vezes. A equipe brasileira não conseguiu travar essa jogada, o que ocasionou em algumas chances de gol para a equipe de Marrocos, que não conseguiu aproveitar nenhuma delas, mas produziu para conseguir. O volume de jogo de Marrocos foi bem impressionante. É claro que muita gente vai dizer que o Brasil teve uma melhora e no segundo tempo talvez melhorou ali no primeiro tempo, depois daqueles 30 minutos iniciais, mas você percebe que não foi algo natural de jogo, não foi algo pensado, não foi algo por conta das estratégias do time. Na verdade, se deu muito mais porque Marrocos não ia aguentar. Era óbvio que não ia aguentar fisicamente todo esse jogo, todo esse ímpeto ofensivo. Baixou um pouco as linhas e deixou o Brasil já um pouco mais à vontade. E mesmo assim ainda não fluiu totalmente. O Brasil teve pouquíssimas chances de gol. E aí entra também
dos pontos que eu queria destacar é a péssima partida do Igor Thiago, por exemplo, se dá muito mais por conta de um meio que não conseguiu produzir, pontas, né? Vamos dizer, Rafinha e Vinícius também não conseguiram municiar o Igor, teve apenas uma chance ali, né? Ele acabou também sendo prejudicado por conta disso. É claro, teve a chance que ele teve uma chance e acabou não convertendo, mas muito na minha visão, o Igor Thiago ele foi muito mais prejudicado por conta de um meio-campo e um ataque que não conseguiu produzir, não conseguiu municiar o Igor Thiago para que ele conseguisse gerar, para que ele conseguisse ter as chances de gol. No segundo tempo, o Ancelotti até tenta consertar, tirando o Casemiro, que, mais uma vez, vou ressaltar, uma partida muito ruim do Casemiro. Parecia cansado, né? Não sei, fisicamente muito abaixo, mas ele tenta consertar colocando o Fabinho. Para mim, um erro, né, do Ancelotti. Eu não teria colocado o Fabinho. Vocês podem até discordar e achar que foi por ele, o Brasil equilibrou depois da entrada dele, mas entra muito mais naquilo que eu falei. O Marrocos baixou muito suas linhas e esperou um pouco por conta de cansaço físico, né? O Marrocos não iria aguentar aquele ritmo, aquele ímpeto ofensivo, então baixou e deixou o Brasil fazer um pouco do seu jogo, que também não rendeu muitas coisas, mas ele tenta consertar colocando o Fabinho, ele tira o Ibañez e acaba colocando o Danilo na lateral, né? Para mim, modificações erradas do Ancelotti. Eu não teria feito essas mudanças. Talvez para corrigir, eu teria colocado o Danilo Santos, que é um jovem que pede passagem nesse time brasileiro. É um jovem que vem jogando muito bem, quando entrou não decepcionou. Eu teria colocado, não teria mexido nas laterais. O Danilo também não está nesse nível para jogar, para entrar, para ser um cara ali na lateral confiável. Não é confiável. Eu teria colocado o Endrick, né? Ele acabou, e aí entra também um dos pontos que eu gosto muito de ver pelas redes sociais, a opinião dos torcedores. Muita gente pedia o Endrick em campo e o Endrick não entrou. O Endrick, que quando entrou nos amistosos, nas poucas chances que teve, fica muito aparente que o Ancelotti não é tão fã do Endrick assim. E aí para mim entra outro erro, porque o Endrick, quando entrou, nas poucas vezes que entrou, ele correspondeu, ele foi bem, ele jogou bem, ele fez gol, ele foi decisivo. Então o Endrick acabou que sendo, né, deixado um pouco de lado e não entrou. É um ponto baixo, um jogador que merece oportunidades, ele vem merecendo destaque, ele vem merecendo chances de ser o titular dessa seleção, tendo frutos e resultados melhores que o próprio Igor Thiago, que o próprio Matheus Cunha, que para mim também é outro que não tem esse nível para estar na seleção, e que o próprio Ryan. Então o Endrick merecia ter entrado, ou merece, né? Como a Copa vai continuar, ele merece ser o titular da posição. Visando os jogos seguintes, talvez o Ancelotti vai precisar mudar. E para isso, para que ele coloque na cabeça dele que ele vai precisar mudar, ele vai ter que esquecer algumas paixões que ele tem e que a gente sabe que o Ancelotti tem. Casemiro não pode ser mais titular. Você tem que reorganizar ou até sacar o Rafinha do jogo, tirar do jogo, botar no banco, ou reorganizar ele na posição dentro do campo. Paquetá ainda é um nome questionável. Não gostei da atuação do Paquetá. Talvez seja alguém que mereça esse banco. Claro que o próximo jogo talvez é um jogo mais tranquilo, né? Com todo respeito à equipe do Haiti, na minha visão é um jogo para o Brasil fazer saldo, para o Brasil ganhar bem, ou melhor, para dar uma iludida, né? Porque o jogo teste para ver se tudo isso vai funcionar mesmo é contra a Escócia. Se tudo que fez contra o Marrocos vai ficar no passado, e esse jogo contra o Haiti ser um preparativo, e contra a Escócia ser de fato o jogo que a gente vai olhar e vai dizer assim, acho que agora vai. Então ele vai ter que mudar. Não sei se vai mudar, não sei se não conheço, não sei se o Ancelotti é um cara que é muito apegado às suas ideias. Aparentemente sim. Então ele vai precisar mudar algumas coisas. Um time que eu colocaria ideal
O do meio para frente, eu acho que eu não mexeria muito nessa estrutura de defesa, até porque Marquinhos e Gabriel Magalhães são melhores que seus reservas. E as laterais a gente tem claros problemas. Então, eu manteria essa estrutura de defesa. No meio-campo, eu entraria com Danilo Santos. Acho que é um nome que pede passagem, é um jogador jovem. Ao lado dele, o Bruno Guimarães, para fazer uma dupla de volantes, para dar essa sustentação. São dois jogadores mais jovens, dois jogadores que mostram ter um vigor físico melhor que Casemiro, por exemplo. À frente eu tentaria reorganizar o Rafinha, jogar mais ou menos com o que ele joga parecido no Barcelona. Ele ser esse cara mais solto, um meia mais armador. E lá na frente onde a gente ainda tem alguns problemas, mas talvez a entrada do Luiz Henrique por um dos lados, o Vinícius na outra, e o centroavante tem que ser o Endrick, não pode ser outra pessoa que não seja o Endrick. Então eu reorganizaria isso. Algo que eu acho que o Ancelotti pode fazer, e daí não é de gosto meu, que eu acho que ele pode fazer na ausência desse meio campista que a seleção não tem, colocar o Neymar, se estiver bem fisicamente. Talvez ele coloque o Neymar para ser esse armador, para ser esse cara ali flutuando no meio campo, mais próximo do centroavante. Talvez ele vá querer usar essa característica do Neymar. Na minha visão, não é o ideal. Mas talvez seja, né? O Ancelotti, eu não teria convocado o Neymar, mas o Ancelotti já convocou. Ele está no grupo, tem essa característica, tem um apelo muito grande da massa, do público. Então talvez o Ancelotti acabe optando por colocar o Neymar, e aí faça esse trio de meio-campistas, né, com o Neymar à frente e mais 3 homens no ataque. São essas as mudanças que eu faria para o jogo contra o Haiti, né? Lembrando, né, retificando novamente que não, com respeito à equipe do Haiti, para mim é um jogo para fazer saldo, é um jogo para ganhar e ganhar bem. E no jogo contra a Escócia, colocar todo esse plano em tática para ver se funciona realmente. Então são essas as mudanças, né? Já ficou visível que precisa melhorar, ficou visível que a seleção não conseguiu jogar bem, o esquema tem problemas, o esquema é um esquema totalmente vulnerável a situações, e com a equipe mais qualificada, se pegar uma equipe mais qualificada, uma equipe com melhores jogadores, né, com um ataque mais decisivo, talvez o Brasil vá sofrer mais. Talvez não, é certeza sofrer mais. E aí pode vir derrotas piores e eliminações. Então esse jogo fica um recado, fica um alerta para a seleção. Lembrando, né, que no vídeo passado que eu falei sobre o Brasil ser favorito ou não, eu citei o caso do Ancelotti ter pouco tempo à frente da seleção. Mas a gente... para mostrar que eu estava errado, você pega o treinador de Marrocos, tem meses e já conseguiu dar uma cara tática, dar um esquema tático para essa equipe de Marrocos, coisa que o Ancelotti não conseguiu. Então é um recado mostrando, a prova que o esquema não dá certo, e que é necessário também dar um recuado. É necessário o treinador ter essa humildade e reconhecer que não deu certo e começar a testar novas coisas. Claro que é trocar o pneu com o carro em movimento, mas não tem o que fazer, é um tiro curto. Agora faltam 7 jogos e vai precisar se reorganizar o Brasil, e os jogadores também precisam performar melhor, precisam ter consciência, é Copa do Mundo, não pode vacilar. Então eles vão ter que melhorar, vão ter que se erguer dentro do campeonato. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Um vídeo um pouco mais só para opinativo, para a gente falar sobre a atuação do Brasil, a fraca atuação do Brasil. Lembrando que o Brasil volta a campo contra o Haiti, né? O time mais fraco da chave, então a expectativa é de vitória, e o grande teste para saber se deu certo tudo isso é contra a Escócia. No mais, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente, siga o Futebolizando nas redes sociais, ajude a gente a crescer nesse nosso projeto aí que a gente está engajado, que vai dar tudo certo, né? É isso, até a próxima e fui!